Dia Mundial do Consumidor é comemorado anualmente no dia 15 de março. A data relembra o discurso feito há 60 anos pelo então presidente americano John Kennedy, no qual ele defendeu que todo consumidor tem direito à segurança, à informação, à escolha e a ser ouvido. Aqui em Porto Alegre comemoramos o Dia Mundial do Consumidor com um evento promovido pelo Procon Porto Alegre, Instituto IconX e nós do Consumidor RS, que aconteceu no tradicional restaurante Chalé da Praça 15, em Porto Alegre. Pode rodar a matéria. See the sun breaking a new day. See the light chase dark away. See the beauty on display in the earth after the rain. From the ocean to the sky. See the mystery of life causes me to say it's a beautiful day. Oh, oh, oh. It's a beautiful day. Oh, oh, oh. It's a beautiful day. Estamos encontrando nesse evento do Dia Mundial do Consumidor, aqui no Chalé da Praça 15, uma promoção do Instituto IconX, do Consumidor RS e do Procon Porto Alegre, o vereador Ayrton Ferronato. Vereador, a importância de termos a defesa do consumidor como um princípio, como uma política pública na nossa capital. Em primeiro lugar, é bom falar contigo, meu querido amigo, fazia algum tempo que se encontrava, bom falar com os nossos telespectadores, ouvintes, dizendo que nós aqui em Porto Alegre, e eu estou lá na Câmara são algumas décadas, né? É verdade. O consumidor é, vamos dizer assim, o elo central das relações de negócios, de serviços e da nossa economia gaúcha e porto-alegrense, né? E a importância de termos instituições que olham o consumidor com toda a atenção e analisam os seus direitos é fundamental para qualquer sociedade democrática. E nós aqui em Porto Alegre temos um exemplo disso, um belo exemplo, atuante, participativas essas instituições todas, vamos começar pelo Procon, né? Dizendo que nós estamos ali satisfeitos com o que tem acontecido, com o trabalho das nossas instituições de defesa do consumidor e dizendo que Porto Alegre merece estas instâncias de defesa, portanto sempre é positivo a sua existência e sempre é positiva a nossa presença nesses eventos. Por isso que estou aqui contigo, para comemorar esse nosso Dia Mundial do Consumidor, que é uma marca para todas as cidades e Porto Alegre está no centro disso, né? Uma alegria rever, parabéns pelo seu trabalho. E, igualmente, um abraço, obrigado e bom falar contigo, com os nossos telespectadores aí. Abraço a todos. Veio de longe na defesa do consumidor, meu Deus do céu. Em 1997, eu ajudei a escrever a lei que criou o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Depois, ajudamos a redigir, Gerson Silva, da Unimed, o decreto regulamentador. Quer dizer, eu venho de muito longe. É uma estrada. No início, as relações de consumo, quando nós estávamos no Procon, e eu fui que fiquei mais tempo, fiquei 6 anos, vereador Cassiano, no Procon do Estado do Rio Grande do Sul, foi um recorde, ninguém ficou esse tempo todo. As coisas eram complicadas, as relações eram perigosas. Hoje eu saúdo, o mundo mudou. Hoje os fornecedores, professor Vamil, o senhor tem dito isso com frequência, vereadora Mônica, meu querido amigo jornalista Fernando de Primo, as empresas hoje estão entendendo que a responsabilidade do consumidor é delas. Não é do Procon, o Estado não tem que cuidar do consumidor exclusivamente, não é missão exclusiva do Estado, é missão da empresa,
que angariou aquele cidadão para ser cliente dele. Ele tem que cuidar dessa pessoa, tem que resolver o problema dessa pessoa. Mas o mundo mudou. Quando eu era diretor do PROCON no governo Rigoto, nós fizemos, meu querido jornalista Paulo Sérgio Pinto, nós assinamos no Palácio Piratini termo de colaboração técnica com diversas entidades representativas do comércio, para que nos ajudássemos a resolver os problemas dos consumidores. Disseram naquela época, Fernando, que nós estávamos colocando a raposa para cuidar do galinheiro, Gerson. Imagina só. Hoje existe o portal do consumidor.gov.br que faz exatamente isso, a harmonização das relações de consumo. A defesa do consumidor mudou no Brasil e mudou para muito melhor, graças a Deus. Zé Luiz, parabéns pelo evento. Estamos juntos nessas parcerias, sempre recordando a importância de preservarmos o consumidor, suas relações, e a gente incentivar um mercado saudável das relações. Um bom almoço a todos, obrigado. Vereador Idenir Sequim, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, presente nessa manhã aqui no Chalé da Praça 15, onde o ICONEX, o PROCON de Porto Alegre e nós, do Consumidor RS, estamos comemorando o Dia Mundial do Consumidor. O vereador Sequim era secretário da Prefeitura quando da criação do PROCON Municipal. Verdade. Funcionou isso, vereador? É uma das minhas grandes alegrias da passagem que eu tive pela Secretaria da Indústria e Comércio. Existia o Fórum do Consumidor, que você fazia parte, e era uma reivindicação antiga criar o PROCON Porto Alegre. Eu tomei essa iniciativa, o prefeito Fogaça me autorizou, e nós fizemos o PROCON naquela época com os mesmos funcionários que nós tínhamos na SMIC. Não contratamos funcionários. A fiscalização do PROCON saiu da fiscalização da SMIC. Então você imagina a minha alegria todos esses anos passados e ver que o PROCON Porto Alegre está funcionando bem, o Fórum do Consumidor está funcionando, enfim, o consumidor tem a proteção, mas eu costumo dizer que não é só para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ajuda muito a quem fornece também, serviços e comércio. Então, se essa engrenagem funciona bem, todos saem satisfeitos. E eu estou muito feliz hoje em estar aqui comemorando o Dia Mundial do Consumidor. O consumidor de Porto Alegre está bem protegido, os comerciantes e os prestadores de serviço também sabem o que não se pode fazer. Eu sempre digo que a grande experiência que a gente tem não é o que fazer, é saber o que não fazer. E nós temos em Porto Alegre comerciantes e prestadores de serviços conscientes, graças à conscientização que o PROCON e que o Fórum do Consumidor, que o teu programa ajudou todos esses anos na defesa dos comerciantes, dos consumidores e dos prestadores de serviço. Defesa do consumidor é uma soma de proteção a todos nós. É a harmonização das relações. Exatamente, a harmonização das relações. Foi isso o nosso princípio. Primeiro, orientar, para depois multar. De preferência, multar nunca. Verdade, uma alegria revê-lo, vereador. Uma grande alegria, obrigado. Estamos com o professor Vamber de Lourenço, diretor do PROCON Porto Alegre. Você deve estar vendo agora a imagem, vou pedir, Tiago, coloque a imagem do professor na frente da unidade móvel do PROCON Porto Alegre, que está aqui, no largo aqui, em frente ao Chalé da Praça 15. Dia Mundial do Consumidor, professor. Temos muito a comemorar ou ainda temos reflexões a fazer? As duas coisas. Temos muito a comemorar, tivemos grandes avanços e muitas reflexões a fazer. Porque é importante que as pessoas entendam que todo mundo é consumidor, inclusive as pessoas jurídicas. Então se tem impressão que consumidor são pessoas naturais. Não, qualquer pessoa jurídica, quando compra um produto ou adquire um serviço, ela está sendo consumidora também e pode inclusive recorrer ao sistema de defesa do consumidor e recorrer ao PROCON, que é uma coisa rara, porque na maioria dos casos lá no PROCON são pessoas físicas, porque as empresas não sabem que contratos de consumo
entre duas pessoas jurídicas que podem ser tratadas no PROCON. Eu acho que tivemos grandes avanços. O último avanço agora da Lei 4.181, que foi a lei muito conhecida pela lei do superendividamento, mas que ela acrescentou no rol lá do artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor um direito a mais, 3 direitos a mais, mas um em particular, que é o direito de ter, que tem a ver com a transparência, mas o direito de ter o preço pela unidade de medida. Então nós notificamos todo o varejo de Porto Alegre, está numa fase de transição, porque envolve software, mas dentro de alguns meses, quando o consumidor chegar no supermercado, ele vai encontrar o preço do pedaço da carne, da peça, e lá quanto ele está pagando pelo quilo de uma forma clara e visível. Isso vai acontecer com qualquer produto que envolva a medida de litro, de quilo, de metro. Então, por exemplo, ele vai comprar um refrigerante, tem a latinha de 250, tem a garrafinha de 600, depois a garrafa de 1,5 litro, a garrafa de 2 litros, vai ter que estar muito claro quanto é que ele está pagando por litro para que ele possa comparar. Então nós estamos, a partir agora de abril, porque nós notificamos, né, o varejo, a partir de abril nós estamos numa fiscalização de orientação e com bastante paciência, porque é uma mudança muito radical e genérica, né, complexa, né, porque envolve também software. No Brasil só tem um monopólio das balanças de uma única empresa, essas balanças supermercado, existe praticamente um monopólio. Essa empresa que fornece as balanças para o varejo tem que mudar o software para poder aumentar a fonte. Então tem questões técnicas que estão sendo tratadas pelo varejo, a gente está tendo a paciência devida, mas estamos de olho e vamos aplicar essa lei. Muito bem. Nosso PROCON Porto Alegre está bem. Está bem, vai mudar de casa, nós vamos ali para uma sede maravilhosa, que é nosso pleito, que sempre o prefeito Sebastião Melo ouviu com muita atenção. Assim que nós assumimos o PROCON, a primeira coisa que a gente constatou que o PROCON ali na Andradas, já perto da Igreja das Dores, fica muito longe daqui da Praça 15, onde é o centro da cidade, digamos, o centro nervoso da cidade, onde as pessoas descem dos ônibus. E para um idoso caminhar, né, daqui do mercado até lá, eu já fiz o cálculo, dá 1,4 km. Então, se ele for e voltar, é praticamente 3 quilômetros que ele caminha. Então, é distante. O prefeito tem atendido as nossas súplicas e agora nós vamos para a nossa loja de serviços, vai ficar lá no térreo de onde era a Habitasul, que é a nova prefeitura de Porto Alegre. Muito bem. Feliz Dia Mundial do Consumidor, professor. Para todos nós, Alexandre. É uma honra para mim estar falando contigo. Tu é uma das pessoas que tem um dos corações mais bondosos que eu conheço e também brilhante e nunca abandonou a causa do consumidor. Muito obrigado, querido. É uma honra para mim. Eu que agradeço. Um abraço carinhoso. Um abração, querido. Secretária Ana Pellini, secretária das parcerias da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, já cumprimentando o vereador Cassia Carpes. Em seguida, vamos conversar com ele. Secretária, hoje é Dia Mundial do Consumidor. Eu quero saudar seu trabalho, principalmente essa ideia do prefeito da praça, que eu sei que é sua. Que coisa espetacular. Como é que surgiu essa ideia, secretária? Na verdade, a ideia não é minha, eu não vou roubar, é do prefeito Sebastião Melo, que quando ele era vice-prefeito, ele começou uma iniciativa nesse sentido. E depois, agora, nós resgatamos e aprimoramos. Hoje, o prefeito da praça é nomeado em diário oficial como um servidor voluntário, recebe um crachá, recebe um certificado, ele é empoderado para cuidar da praça, para reclamar dos malfeitores, porque ele é um funcionário público que está designado. E é muito legal, porque as pessoas se sentem gratificadas de fazer essa contribuição com o público, é muito bom. Fica feliz a pessoa, fica feliz a comunidade, porque o espaço público está muito melhor, mais bem cuidado. Fala um pouquinho mais dessa secretaria. Bom, a secretaria se dedica a parcerias de todo tipo com a sociedade, desde as PPPs, que são parcerias público-privadas, concessões de serviços públicos, como água, esgoto, iluminação pública e tantas outras que a gente está fazendo, bem como
o caso das parcerias comunitárias que nós estamos falando, doações, adoções de praça e os prefeitos. Muito bem, vou liberar, secretário. Uma alegria revê-la. Toda a minha, muito obrigada pela oportunidade. Um prazer enorme aqui falando contigo. Muito bem, eu vou linkar imediatamente com o vereador Cassiar Carpes, que é meu amigo há muitos anos, a esposa dele foi minha colega de Cruzeiro do Sul, em Teresópolis. Coisa impressionante. E eu agora estava ali, e cada vez que ele aparece na minha frente, eu me lembro de Grenais, ele de zagueiro central, jogando pelo meu Grêmio. Aquele Grêmio que me enchia de orgulho. Hoje meu Grêmio é uma decepção. Mas vamos falar coisa boa. Dia Mundial do Consumidor, vereador. Muito importante. Coincidentemente, eu sou presidente da Comissão do Consumidor da Câmara. Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública. Então é uma satisfação. Acho que o consumidor é importante para todos nós, é que movimenta esse país, movimenta a economia. Estou aqui com o meu amigo Ferronato, vereador que eu gosto muito, tem muito apreço, colega muito bom. É uma grande satisfação te ver com saúde. Como eu te disse antes, a Cristiane, minha esposa, te acompanha mais do que eu. Ela tem mais tempo, então ela volta e meia me mostra o Ápila aqui, o que ele falou. Isso é bom. Então, nós tivemos uma vida lá atrás, partidária até muito boa, né? Cada um com o seu perfil, mas nós combinávamos muito, né? No sentido de um partido para frente, né? Com autonomia, com independência, enfim. Então, eu fico muito contente de estar aqui contigo, estamos aguardando o prefeito e é um dia mundial do consumidor, que, sem dúvida, sem consumidor não teria humanidade, né? Porque gera aí riqueza, autoestima, saúde, por que não? Porque uma pessoa que não tem, né, não consome, ela não vive, né? E, consequentemente, ela, além de gerar uma autoestima para ela, no poder aquisitivo, ela também gera para milhões de pessoas, né, a vida, né, o dia a dia, a família, enfim. Então, e tu sempre foi uma pessoa que, nesse aspecto, foi o nosso melhor enviado, vamos assim, para falar do consumidor. Uma alegria revê-lo, vereador. Muito obrigado pelas suas palavras. Saúde, um abraço. Gerson Silva, executivo da Unimed Porto Alegre, presente nesse nosso evento, promovido pelo IconX, pelo Consumidor RS por nós e pelo Procon Municipal. Dia Mundial do Consumidor, Gerson. A importância do consumidor ser o centro das relações de consumo. Fundamental. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui novamente contigo. Para a Unimed Porto Alegre, o cliente, o consumidor, ele é fundamental. A gente faz um rescaldo aí desses 2 anos de pandemia, o quanto que para a Unimed Porto Alegre, para o sistema Unimed, né, no Brasil, o consumidor ele foi fundamental, importantíssimo. Ele é a nossa razão de ser. Para a Unimed, o cliente é a nossa razão de ser. A gente falava muito sobre cuidar, porque a gente acredita na vida, então a gente acredita muito que ele é a nossa razão. É a razão dos nossos médicos cooperados, é a razão de nós enquanto colaboradores, executivos. Nós trabalhamos para os nossos clientes, para a satisfação dos nossos clientes, para a melhor qualidade de vida deles, né? E o consumidor, a gente tem feito inúmeros movimentos de forma a poder materializar muito esse propósito que a Unimed Porto Alegre tem, de fazer a diferença no cuidado das pessoas, é realmente fazer algo em benefício dos seus objetivos. De forma clara, de forma transparente, de forma muito sincera, mas entregar efetivamente esse valor. Esse é um legado que a gente quer. Estava lembrando hoje, nós estamos no 50º da Unimed Porto Alegre. 50 anos. Eu vi uma publicação tua no LinkedIn que chegou na sede, tinha uma homenagem aos 50 anos na entrada. Que emocionante. Emocionante. Imagina uma cooperativa que é uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, fundada por 30 médicos que idealizaram construir uma cooperativa. Hoje nós somos uma cooperativa com mais de 5.800 médicos cooperados. Então nós somos a maior cooperativa do Brasil em número de médicos cooperados. E é maravilhoso isso, né? Tu vê uma história de 50 anos sendo trazida e contada e perpetuando aí por mais 50 anos, se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso, uma alegria te rever e que bom saber que você está aqui conosco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né?
Eu estava falando com o Zé Luiz ali pelo convite. É importante a gente estar aqui, a Unimed sempre estará presente na temática do consumidor, com certeza. Parabéns. Obrigado, obrigado. Mundial do Consumidor, prefeito Sebastião Melo. Todos os dias são dias do consumidor, mas esse dia ele eleva um pouco mais a responsabilidade, primeiro dos fabricantes, do comércio, o consumidor brasileiro que vem tendo muita consciência, mas também o comerciante brasileiro ao longo desse tempo está compreendendo que se ele não tiver um bom produto, se ele não tiver uma boa entrega, ele vai perdendo cliente, porque o boca a boca e a rede social hoje é mortal. Então, parabéns aí, né, toda essa construção. O Código do Consumidor é uma de tantas leis infraconstitucionais que brotou depois da Constituição. Agora, eu sempre digo, né, uma coisa é a letra fria da lei, outra coisa é a lei tornar realidade. Então, nós aqui em Porto Alegre somos talvez um dos primeiros PROCONs do Brasil, tu conhece muito bem essa matéria, e nós estamos aqui para juntos acelerarmos. Muito bem, uma alegria revê-lo. Bom dia. Saúde e paz. Bom almoço para nós, tá? Yeah.